Alegria estar com vocês hoje em mais uma aula do nosso Didaquê. Hoje vocês estão vendo que o Anésio não está conosco aqui, a aula ficou a meu cargo, ele teve um compromisso na agenda dele. Na semana que vem ele vai estar novamente aqui, né, como sempre, conduzindo esse tempo de estudo, de reflexão sobre a palavra, sobre as verdades da Escritura, mas hoje ele pediu que eu me encarregasse dessa aula e eu fiquei muito contente, porque é um tema que me agrada muito, que me fala bastante comigo, e poder estar aqui com vocês e conversar e falar sobre a palavra de Deus, enfim, é um privilégio, né? Eu confesso que eu fico muito feliz. Para quem não me conhece, né, acho que a maioria deve me conhecer, enfim, né, pela Carisma ou até pelos nossos bate-papos, meus e do Anésio aqui, antes das aulas, né, em muitas dessas terças-feiras. Mas para quem eventualmente não me conhece, meu nome é Rui, sou Rui Luiz Rodrigues, sou um dos pastores aqui da Carisma, faz pouco tempo, tem só 26 anos, né, enfim, que eu tenho o privilégio de ser parte aqui dessa equipe pastoral, como eu disse, eu acho muito legal poder estar com vocês aqui nesse momento. Hoje nós vamos falar sobre o ministério do pastor e do mestre. Esse é o nosso tema. E eu gostaria de começar a nossa conversa, lembrando que vocês podem participar, fazer perguntas também, não é? Depois no final a gente vai tentar dar atenção a todas as questões que surgirem também. Mas antes mesmo de entrar propriamente no tema, do jeito que está na apostila de vocês, e a gente vai começar por uma leitura de Efésios 4, 11 a 14, na verdade eu gostaria de retroceder um pouquinho no texto bíblico e começar essa leitura pelo versículo 7 da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Então, esse trechinho que eu vou ler a mais, né, do versículo 7 ao versículo 10, não está na apostila de vocês, mas vocês podem anotar e checar depois, ou então vocês podem me seguir pela Bíblia de vocês também. Eu tenho certeza que todos vocês têm sua própria Bíblia também, né? Talvez não seja em papel como a minha, porque hoje em dia virou moda ter Bíblia no celular, né, nesses suportes apenas, mas eu tenho certeza que vocês vão poder me acompanhar também nessa leitura. Então, eu vou convidar vocês para a gente começar a leitura no capítulo 4 da carta aos Efésios, a partir do versículo 7, e a palavra de Deus diz o seguinte: E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Vou fazer uma pausa aqui antes de entrar nos versículos 11 a 14, que estão na apostila de vocês, para comentar alguma coisa que eu acho interessante e que vai nos ajudar a enquadrar um pouquinho, não apenas esse comentário, os comentários que eu quero fazer hoje sobre o ministério do pastor e o ministério do mestre, mas também todo esse conjunto de reflexões que nós estamos fazendo nas últimas aulas sobre os chamados dons ministeriais, né? Na verdade, eu vou recordar algumas coisas que já foram mencionadas pelo Anésio nas aulas iniciais que ele deu sobre esse tópico, mas eu acho interessante chamar a atenção de vocês para isso. O contexto dentro do qual Efésios 4, 11 a 14 se encontra, ou seja, o contexto dentro do qual nós temos que entender essa referência que a carta aos Efésios faz desses dons que são dados por Cristo à igreja na forma de ministérios, não é? Esse contexto mais amplo é o contexto da ressurreição e glorificação de Jesus Cristo. Por isso o texto vem dizendo, né? A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, e logo a seguir, versículos 8 e 9, o texto faz referência à exaltação de Cristo. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros
e deu dons aos homens. Aqui Paulo está citando uma passagem do Salmo 68 e está aplicando essa passagem àquilo que aconteceu com Cristo após a sua ressurreição. Inclusive ele mesmo explica isso no versículo 9, quando ele diz: o que significa ele subiu? Quer dizer, aqui Paulo está explicando o versículo que ele acabou de citar, né? O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Ou então, né, como diz o texto grego, né, havia descido às profundezas à terra. Não significa que Cristo foi abaixo da terra, significa que ele veio para esse mundo, né? Em outras palavras, o Cristo que se humilhou, o Cristo que desceu da sua glória, que se fez carne, como diz João capítulo 1, versículo 14, o Cristo que, tendo abandonado a sua glória, se encontrou na forma de servo, e enquanto servo foi obediente até a morte e morte de cruz, como diz lá em Filipenses capítulo 2, esse Cristo, após a sua ressurreição, é exaltado às alturas. Ele desceu até a terra, até as profundezas, e uma vez que ele se humilhou, ele foi exaltado às alturas. E o que acontece no momento dessa exaltação de Cristo? Vejam bem, no momento em que Cristo é glorificado após a sua ressurreição, e esse exaltar de Cristo é descrito nos evangelhos pela cena da ascensão. Nós vamos encontrar tanto uma menção direta a isso no Evangelho de Lucas, como no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, né? O Cristo ressuscitado depois de 40 dias após a sua ressurreição, durante os quais ele continua aparecendo aos discípulos, instruindo os discípulos, comendo inclusive junto com os discípulos. O Cristo ressuscitado é ascenso aos céus, né? Ele ascende aos céus. É através dessa imagem, não é, que a Escritura nos coloca a verdade da glorificação do Cristo ressurreto. Pois bem, o que é que o Cristo ressurreto faz na sua glorificação? Ele dá dons aos homens, ele dá dons aos seres humanos. A expressão aqui, aos homens, significa não apenas aos homens, criaturas do sexo masculino, significa aos seres humanos, né? Homens e mulheres. O Cristo ressurreto dá dons aos homens. Isso se relaciona diretamente, gente, com uma outra passagem importante da Escritura, aquelas falas de Jesus que estão registradas no Evangelho de João, capítulos 14, 15 e 16, quando Jesus, um pouco antes da sua morte, preocupado em instruir os discípulos sobre o que ia acontecer, ele mesmo diz que uma vez ele, tendo realizado a sua obra, ele iria para o Pai e, como consequência da sua volta, do seu retorno para o Pai, ele derramaria o Espírito, ele concederia o Espírito Santo. Isso se relaciona também àquelas referências que nós encontramos nos evangelhos, né, em Mateus e em Lucas, em Marcos também, quando João Batista, falando acerca do Messias que viria, diz: aquele que vem depois de mim é aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Fazendo uma referência clara também a esse derramar, a essa outorga, né, essa concessão do dom do Espírito Santo sobre a igreja. Eu estou trazendo à memória tudo isso, gente, para sublinhar uma coisa que eu acho fundamental. A igreja nasce nesse derramar do Espírito, que está registrado ali detalhadamente no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. A igreja nasce ali. É nesse momento que se cumpre aquilo que Paulo está dizendo aqui em Efésios 4, né? Aquele que subiu às alturas, levou cativo muitos prisioneiros, ou como diz a versão revista e atualizada, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Juntamente com o Espírito Santo, o Cristo ressurreto outorga dons, outorga ministérios à sua igreja. Então, o derramar do Espírito é o momento de inauguração da igreja, mas é também o momento em que a igreja é equipada
equipada pelo Cristo ressurreto, através do Espírito Santo, com os ministérios que vão fazer com que a igreja funcione efetivamente, não é? Então, isso é muito importante, porque, na verdade, eu estava muito preocupado em sublinhar esse aspecto para vocês na aula de hoje, porque eu acho que nós corremos um perigo nos nossos dias muito grande, que é o de imaginarmos a igreja como uma atividade humana, benemérita, dedicada aos outros, serviçal, o que seja, mas uma atividade humana, um empreendimento humano. Nas últimas décadas, se colocou tanta ênfase em métodos e técnicas para o crescimento da igreja, que em alguns locais a igreja é quase vista como uma atividade que depende de estratégias, de gerenciamento, de marketing e de coisas assim. Não que essas coisas sejam negativas em si mesmas, porque, de fato, a igreja tem uma dimensão humana que comporta, por exemplo, medidas de uma boa administração. Isso é óbvio, isso faz parte da própria dinâmica da igreja, né? A gente encontra, por exemplo, conselhos nas cartas que Paulo dirige a Timóteo e a Tito, que ficaram conhecidas como cartas pastorais, justamente por causa do tom, do teor desses conselhos, né? Há, por exemplo, ali uma preocupação de Paulo no sentido de que as viúvas fossem bem cuidadas pela igreja, e para que a igreja pudesse cuidar adequadamente das viúvas, que elas fossem, inclusive, inscritas numa lista, para que a igreja soubesse quantas viúvas são, enfim, tivesse uma noção de como administrar direito esse cuidado com as viúvas. Então vejam que a administração em si não é uma coisa ruim. Agora, imaginar que a igreja seja uma atividade, um empreendimento que depende exclusivamente da ação humana, do engenho humano, da sabedoria humana, eu diria que é perder de vista o caráter espiritual da igreja. E é esse ponto para o qual eu queria chamar a atenção de vocês, né? A edificação da igreja, ao fim e ao cabo, é obra do Senhor. Quem edifica a igreja é o Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto é o fundamento da igreja e ele também é o edificador da igreja. Essa edificação é realizada pelo Cristo através do Espírito Santo que está na igreja, que tem estado na igreja desde Pentecostes, não é? Agindo na igreja, funcionando na igreja, fazendo a igreja funcionar. Então é responsabilidade do Espírito Santo ser a ação de Cristo na igreja para que ela seja edificada. Agora, o Espírito Santo e, portanto, o próprio Cristo ressurreto realizam esse trabalho na igreja através de pessoas, através dos ministérios. Eu acho isso de uma beleza fascinante, né? O Senhor não trabalha diretamente, ele trabalha através de instrumentos que somos nós, né? Homens e mulheres capacitados por ele para realizar diferentes funções. É muito importante, gente, que nós aprendamos a olhar esses dois aspectos da igreja. A igreja é humana, sim. Prova disso está aí a sua história, cheia de erros, cheia de pecados, os pecados que a igreja cometeu, os equívocos que ela cometeu e comete, mesmo no nosso tempo, não é? Então a igreja é humana, sim, falível como tudo aquilo que é humano, sujeita aos temporais da história, sujeita aos equívocos próprios dos seres humanos, mas ao mesmo tempo a igreja é também espiritual, ela é uma realidade espiritual, não é? E enquanto a dimensão espiritual, nós podemos dizer que a igreja, ela nunca vai terminar, ela nunca vai acabar. Isso aqui é interessantíssimo. Aqui eu não estou me referindo à igreja enquanto instituição. As instituições podem acabar, elas podem se suceder no tempo, inclusive, denominações podem desaparecer, denominações podem surgir, né? Mas a igreja é uma realidade maior do que isso. A igreja é o que está por trás
dessa face, por assim dizer, institucional, não é? E essa igreja, essa realidade espiritual da igreja nunca vai desaparecer. Agostinho, que foi um grande mestre da igreja, viveu na passagem do século IV para o século V, ele tinha uma frase interessante, ele dizia: a igreja não pode não ser. Interessante essa frase, né? A igreja não pode não ser. Em outras palavras, não há nenhuma situação na qual a igreja possa desaparecer. Aqui ele está se referindo à igreja enquanto essa realidade espiritual, enquanto esse corpo de Cristo, não é? Que é constituído por todos aqueles e aquelas que em todas as épocas têm Jesus como Senhor e dono das suas vidas. Essa realidade nunca vai desaparecer. E ela é edificada justamente por essa operação dos ministérios. Ora, lembrando vocês disso, eu acho que a gente pode agora dar um passo além, não é? E olhar para esses outros versículos que eu não li ainda, do capítulo 4 de Efésios, versículos 11 a 14 especificamente. Está aí na apostila de vocês, o texto diz assim: e ele designou alguns para apóstolos. Vejam só a lógica, né? Tendo dito, né, que ele deu dons aos homens, que o Cristo que havia descido foi aquele que ascendeu aos céus e estando glorificado, ele concede agora dons aos homens. Paulo então vai detalhar quais são esses dons, né, que ele concede, que o Cristo ressurreto concede aos seres humanos. Voltando ao texto: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O texto coloca uma série de elementos aqui, aos quais eu vou retornar depois, inclusive a partir de outros textos, porque falam, na verdade, de perigos que a igreja enfrenta e que são evitados quando os ministérios estão funcionando de forma adequada. Mas eu diria que o essencial aqui, em termos, por exemplo, do fato de que esses dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são dados para preparar os santos. Quem são os santos? Todos os irmãos e irmãs, né? Preparar os santos para que os santos desempenhem o seu ministério. Em outras palavras, não são os 5 dons ministeriais que vão fazer o trabalho do corpo de Cristo, né? Vão levar nas costas todo esse peso. Não, na verdade eles vão equipar os santos, vão equipar os irmãos e as irmãs, para que os irmãos e as irmãs possam desempenhar cada um seu ministério, e desempenhando cada um seu ministério, o corpo de Cristo possa ser edificado, né? Isso tudo vocês já viram em detalhes com o Anésio, e eu não vou precisar retornar a isso agora. Então eu posso passar diretamente ao exame desses 2 ministérios que eu gostaria de discutir com vocês hoje, né? O primeiro deles é o ministério do pastor. Para nós compreendermos o ministério do pastor, eu acho interessante chamar a atenção de vocês para um texto muito conhecido de todos os que são cristãos, né, há muito tempo, né, que são pessoas habituadas à Bíblia, à palavra de Deus há muito tempo, que é o Salmo 23. Né? O Salmo 23 nos descreve muito bem o trabalho do pastor. Né? Ele é composto a partir da imagem de um pastor de ovelhas, e ele nos dá uma visão muito clara de como é esse trabalho. Eu não vou ler o texto agora com vocês podem inclusive lê-lo depois, com calma, mas, como eu disse, a maioria de nós conhece esse texto quase que de cor, né? Ora, o que é que o Salmo 23 nos apresenta?
Ele está colocando para a gente, ele está nos dizendo como Yahweh, né, que é a palavra hebraica para o Senhor, né, o nome que Deus revela a Moisés em Êxodo capítulo 3, né? O Salmo 23 vai nos falar como é que o Senhor, como é que Yahweh nos pastoreia, né? Então vejam, olhando o que o Salmo nos fala acerca da maneira pela qual o Senhor nos pastoreia, nós conseguimos ter uma ideia do que faz efetivamente o ministério do pastor, né? Conseguimos entender um pouquinho, portanto, como é que a função pastoral é realizada, né? Em primeiro lugar, o que fica claro ali pelo Salmo é que o pastor, ele tem uma visão de quais são as necessidades do rebanho. Isso é interessantíssimo, porque as ovelhas de si mesmas não sabem bem quais são as suas necessidades. Claro, aqui nós temos que estabelecer a distância, toda a metáfora coloca sempre uma distância, né? Na igreja, nós não pastoreamos ovelhas, nós pastoreamos gente. E é claro que pessoas conhecem suas necessidades, sabem do que elas precisam, têm uma autonomia, inclusive, que as próprias ovelhas animais, né, não possuem. Então, evidentemente, nós temos aqui que manter, que guardar essa distância, né? E não imaginar, por exemplo, que pastorear seres humanos é exatamente a mesma coisa que pastorear animais, né? Agora, vamos pensar um pouquinho também e concordar numa coisa que me parece óbvia também. Nem sempre nós temos noção das nossas necessidades. Quando nós vivemos como igreja, muitas vezes são aqueles e aquelas que nos pastoreiam que conseguem enxergar algumas das nossas necessidades e suprir as nossas necessidades. Então, nesse sentido, a figura colocada pelo pastor, né, literal de ovelhas, também não é uma figura imprópria, ela se correlaciona com aquilo que é efetivamente o trabalho do pastor, né? Podemos dizer que o pastor é aquele que enxerga a vida da perspectiva do rebanho. E justamente porque ele olha a partir da perspectiva do rebanho, porque ele vê as coisas com a mente do povo, é que ele consegue entender efetivamente. Eu estou usando aqui o ele, porque na nossa língua o genérico se faz pelo masculino, tá? Mas é óbvio que isso inclui também aquelas irmãs que estão em função pastoral. Para eu não ficar falando o tempo todo ele, ela, né? Então já fica subentendido isso, mas é mais do que claro que o trabalho pastoral também é realizado pelas irmãs, né? Enfim, ele, então, ou ela, pensa com a mente do povo, compreende as necessidades e consegue, portanto, suprir, consegue vir ao encontro dessas necessidades, né? Também é parte do ministério do pastor, assim como é parte do ofício do pastor literal de ovelhas, curar, não é, as feridas do rebanho, né, as feridas então, que surgem no meio do povo, sejam essas feridas de ordem familiar, sejam elas de ordem emocional, também faz parte do ministério do pastor esse trabalho curativo, né? Além disso, né, a gente pode pensar em várias outras implicações desse trabalho, o aconselhamento, a própria intercessão, né, a oração pelo rebanho, o peso de oração pela situação de cada irmão, de cada irmã, não é? O trabalho efetivo de servir, de vir ao encontro das necessidades, de se colocar à disposição para ouvir, não é? Em tudo isso, o trabalho do pastor, o ministério do pastor, é um ministério que revela a ação de Cristo, né? Como a gente vai ver logo na sequência, na verdade, o grande pastor da igreja é Jesus Cristo. E nós, irmãos e irmãs, que exercemos esse ministério, nós apenas somos instrumentos de Cristo, para que Cristo, através de nós, consiga pastorear o seu rebanho, né? Eu acho que é fundamental entender isso, porque, e aqui também a lógica do Salmo 23 nos ajuda muito, né? O pastor é aquele que encaminha o rebanho para Cristo, né? O Salmo 23 termina dizendo assim, no versículo 6,
eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O texto em hebraico, né, ele é mais vívido, ele diz assim, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, né? A ideia de um tempo que não termina. O que está por trás disso é a ideia de que a casa do Senhor é um lugar agradável, né? Estar com o Senhor é bom, né? Ora, isso está dizendo, na verdade, que o Senhor é bom. Isso está dizendo para a gente, na verdade, que o Senhor, como nosso Pai, é aquele que nos acolhe. Cristo, como nosso irmão mais velho, é aquele que nos abraça, é aquele que nos traz para dentro da sua habitação. Então, o papel importantíssimo do pastor, da pastora, é trabalhar com a comunidade para que a comunidade de fé seja efetivamente esse lugar de acolhimento, esse lugar agradável, esse lugar onde a gente tem efetivamente prazer, não é? Em estar ali, em estar junto. Isso coloca, na verdade, gente, a igreja como uma espécie de antecipação da eternidade. E é assim que nós temos que pensar na própria comunidade de fé. A comunidade é uma antecipação da eternidade. Eu fico pensando na saudade que a gente sentia durante esses meses todos de pandemia, a saudade que nós sentíamos de estar junto com os irmãos, do ajuntamento, né? Da igreja reunida. A gente estava, digamos assim, se servindo da internet para fazer essa ponte numa época em que, de fato, o distanciamento absoluto era fundamental, mas a gente sentia muita falta dessa proximidade, porque é nessa proximidade que, num certo sentido, a gente antegoza, a gente experimenta por antecipação aquilo que vai ser a nossa experiência no eterno, não é? Quando nós estivermos, como Paulo diz numa das suas cartas, para sempre com o Senhor, né? Enfim, a comunidade é o lugar onde isso já se experimenta. Então é muito importante que na igreja nós tenhamos uma imagem de Deus como sendo o Pai bondoso que nos acolhe, que nos abraça, não é? É fundamental que o ministério pastoral passe essa imagem para nós. Bom, eu queria dar um passo além. Agora, o texto para o qual eu queria chamar a atenção de vocês é o texto de João, capítulo 10. Vocês vão poder ler depois com calma esse texto também. Em João, capítulo 10, Jesus coloca a si mesmo como o bom pastor. E é importante entender que aqui em João, capítulo 10, versículos 1 a 15, há uma lógica no texto, que é a oposição entre o bom pastor e a maneira como o bom pastor é descrito, e os maus pastores, ou seja, aqueles falsos líderes religiosos que estavam ali apenas interessados em se aproveitar do povo, não é? E não em servir, em pastorear efetivamente o povo, né? Ora, o que é que esse texto vai nos mostrar, né? Vocês vão ler depois com calma e vão perceber isso, né? Vai nos mostrar que o pastor conhece o seu rebanho, né? Ele sabe quais são as suas necessidades e a característica dele enquanto pastor é não apenas conhecer, se importar, mas digamos assim, estar com a sua atenção canalizada o tempo todo na direção do seu rebanho. O texto vai dizer assim, a partir do versículo 1, né? Eu lhes asseguro, diz Jesus, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Como eu disse, a lógica aqui vai ser o contraste entre o verdadeiro pastor, que é Jesus, e os falsos pastores. Versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Então vocês vejam aqui que o texto nos fala de um conhecimento recíproco, né? O pastor conhece as suas ovelhas, ele inclusive as chama pelo nome e ao mesmo tempo as ovelhas reconhecem
a voz do seu pastor, né? Inclusive o texto vai continuar dizendo no versículo 5, mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, agora aqui é João comentando, né? Mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vejam aqui que esse versículo, que tantas vezes é utilizado para se fazer referência ao diabo, na verdade é uma referência aos maus líderes, aos falsos líderes, né? São os falsos líderes que são os ladrões do rebanho. São eles que vêm para roubar, matar e destruir. Isso não quer dizer que o diabo também não se enquadre aqui. Na verdade, os maus líderes estão todos agindo à moda do diabo, por assim dizer. Estão fazendo não a obra do bom pastor, estão fazendo a obra do diabo, a obra do adversário, né? Mas é interessante perceber que aqui a lógica toda está nessa tensão com os falsos líderes, né? Jesus continua, e aí ele retoma no versículo 11 a figura do pastor, né? Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. A tradução mais antiga aqui coloca o mercenário, aquele que trabalha por dinheiro, né? Assim, quando o assalariado, o mercenário, vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. É muito clara a lógica que Jesus está usando aqui, né? O falso líder, aquele que está ali por causa do dinheiro, ele não se preocupa efetivamente com as ovelhas. E quando surge um perigo, ele corre para salvar a sua própria pele. O pastor não. Aquele a quem pertence o rebanho, ele efetivamente dá a sua vida pelas ovelhas, né? O versículo 14 continua, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu acho que esse texto, e vale a pena aqui depois refletir com calma sobre toda essa passagem, ele é fundamental porque ele mostra que no coração do ministério do pastor, uma vez que o próprio Jesus é o modelo desse ministério, no coração do ministério do pastor está essa disposição de se dar efetivamente pelo rebanho, né? O pastor não pensa em si mesmo, ele pensa no rebanho ao qual ele serve, ele está disposto a se deixar gastar por esse rebanho. É justamente isso que Paulo fala em 2 Coríntios 12:15, quando ele diz, olha, eu já me deixei gastar e eu estou disposto a me deixar gastar ainda mais por vocês, por causa de vocês. Eu acho, gente, que aqui está um ponto fundamental. Quando nós nos perguntamos qual é o sinal, como é que eu posso discernir se um pastor, e aqui serve, né, um pastor ou uma pastora, é pastor ou é pastora de verdade. O principal sinal está nessa disposição em se dar, né? Aquele que trabalha, aquele que tem no ministério apenas como um trabalho, uma ocupação, não é? Está trabalhando apenas em troca do seu salário, esse não é o verdadeiro pastor, não é a verdadeira pastora, né? O verdadeiro pastor é aquele que está disposto a se deixar gastar. Eu queria avançar um pouquinho, porque há alguns textos que podem nos iluminar mais essa questão, talvez até olhando para aspectos mais práticos, né? Por exemplo, Provérbios 27:23, que diz o seguinte, esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. A versão mais antiga diz, procura conhecer o estado
das tuas ovelhas, né? O que significa isso? O pastor é aquele que continuamente olha o rebanho e procura saber como é que eles estão, né? Ele vai olhar, por exemplo, o rebanho nos seus aspectos múltiplos. Eu acho muito importante frisar isso. A igreja, a comunidade de fé, ela precisa ser sempre um grupo multifacetado, né? Inclusive multietário, ou seja, pessoas de várias idades diferentes, oriundas de estratos sociais diferentes, multiétnico também, de preferência, né? Quanto mais multiétnico, melhor. E é importante que o rebanho, que o pastor, tenha essa compreensão da realidade multifacetada que o rebanho é, não é? Para poder servir o rebanho nas diferentes necessidades, né? E como é que o pastor vai conhecer efetivamente o seu rebanho? Em primeiro lugar, ele tem que estar perto do rebanho, né? O pastor é aquele que está junto do povo, é aquele que está no meio do povo, é aquele que convive com essas pessoas e, portanto, vai conseguir perceber efetivamente quais são as necessidades dessas pessoas, né? Vocês percebam então que um sinal de adoecimento do ministério pastoral pode estar justamente na distância. Se não há proximidade, se o pastor ou se aqueles ocupados no ministério pastoral não estão perto das ovelhas, isso pode representar, no mínimo, uma posição a partir da qual vai ser difícil exercer bem o seu ministério, uma vez que o pastor precisa conhecer o rebanho. E até mesmo pode representar um adoecimento desse ministério, né? Como aconteceu já em muitos momentos na história, um endeusamento de certos líderes, ou então alguns líderes com síndrome de estrelato, que se afastam do povo, e nesse se afastar do povo perdem efetivamente o contato com o rebanho e deixam de ser pastores efetivos, né? Salmo 78, versículo 2, né? Também nos mostra um outro aspecto importante. Diz assim: e de coração íntegro Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Primeira menção que o versículo faz é a um coração íntegro. Isso que significa um coração inteiro. Significa que o coração daquele homem ou daquela mulher não está dividido, né? Ele pode até ser um homem ou uma mulher com muitas ocupações, não é isso que está sendo colocado aqui, né? Eu mesmo conheci muitos pastores que tinham, por exemplo, várias ocupações, até o ministério e até outras ocupações também. Conheci um, por exemplo, que chegou a ser grande diretor talvez do maior banco que nós temos aqui no nosso país, né? E, no entanto, não perderam o coração pastoral. Então, ter coração íntegro aqui significa o quê? Significa um coração inteiro, um coração colocado inteiramente nesse trabalho de pastoreio. O que tira a integridade do coração do pastor não é ele ter mais de uma ocupação, né? O que tira essa integridade, na verdade, é quando a preocupação com o rebanho deixa de ser a grande preocupação da sua vida, o foco do seu trabalho. É aí que essa integridade, essa inteireza se perde, né? Mas além de mencionar essa questão da integridade, o texto fala sobre uma questão que me parece relevante, que é a questão da experiência, né? Com mãos experientes os conduziu. Ora, isso deixa claro que o trabalho do ministério pastoral é um trabalho que requer experiência, não é? O pastor não deve ser alguém inexperiente no evangelho. E é por isso que 1 Timóteo 3,6 nos diz que o pastor, o presbítero, né, como diz ali, aquele que exerce um papel de supervisão do rebanho, não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça, para que não, enfim, por causa da inexperiência, não se torne orgulhoso, né? Então, a questão da experiência é algo fundamental. Eu diria que é justamente aqui que nós vamos encontrar um diferencial, né? Eu nunca vou me esquecer a primeira vez que eu vi um pastor experiente
trazendo esse texto, né, que eu quero comentar com vocês agora, que é o texto de Gênesis 33, 13 e 14. Deixa eu ler primeiro o texto, depois eu comento quando foi a primeira vez que esse texto me chamaram a atenção para esse texto, né? Gênesis 33, 13 e 14 diz: Jacó, porém, lhe disse, aqui Jacó está conversando com Esaú, o irmão dele, eles estão se reencontrando após uma longa separação, e Esaú está dizendo, não, vem comigo até Seir, é onde eu estou morando agora, né? Jacó, porém, lhe disse ao irmão Esaú, meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo e eu sigo atrás, devagar, no passo do rebanho e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Então o que ele está dizendo é, vai na frente, porque você, mano, você está aí com os seus cavaleiros, né? Vocês vão super rápido, eu não tenho condição de acompanhar vocês, eu tenho que seguir no passo dos meninos e no passo do rebanho. Primeira vez que eu ouvi esse texto, na verdade eu já tinha lido esse texto muitas vezes, mas eu nunca tinha prestado atenção nele. Quem trouxe esse texto à minha consideração foi o Silas, que é pastor aqui na nossa comunidade também, né, como eu e como o Anésio, junto com a gente desde o início também. E eu me lembro que nós estávamos inclusive numa reunião da nossa equipe de pastores, e o Silas trouxe esse versículo e disse, foi lá atrás, foi lá em 95 ou 96, e ele disse, olha, é assim que a gente tem que executar o nosso trabalho, a gente tem que ir na velocidade dos meninos e na velocidade do rebanho. Em outras palavras, qual é o risco que aparece aqui? E é muito interessante mencionar isso hoje, porque esse risco muitas vezes aparece no ministério do mestre. Depois, lá na frente, eu vou retomar esse ponto, né? Ora, muitas vezes o ministério do mestre quer impor uma velocidade muito grande. Por exemplo, de repente ensinando coisas para a igreja que estão no coração dele, dela, né, que tem um ministério de mestre, mas que o povo pode ter dificuldade em assimilar num primeiro momento. Então, o ministério pastoral vai nos lembrar, e peraí, calma, eu entendo, você descobriu agora essa verdade, aí que não descobriu agora, porque a verdade está aí desde o início, né? Mas o Espírito Santo chamou essa verdade, chamou sua atenção para essa verdade, avivou essa verdade dentro de você, ótimo, só que tem um detalhe, se você trouxer tudo isso para o povo de uma vez, o povo não vai assimilar. A gente tem que trazer isso lentamente, para que o povo possa ir aprendendo, para que essa construção possa ir sendo feita dentro da mente e do coração dos irmãos e das irmãs, devagar, na medida deles, né? Vejam então que o ministério do pastor é aquele que vai chamar a nossa atenção para esse aspecto e vai dizer, olha, se a gente não for dentro da capacidade desses irmãos e irmãs, nós podemos atropelá-los, né? Ou propondo mudanças estruturais muito radicais na igreja, ou trazendo ensinos que eles ainda não vão ter condições de assimilar efetivamente. O que a gente falou até agora, pessoal, coloca para a gente alguns parâmetros que eu chamaria de estruturais no que diz respeito ao ministério do pastor, né? A partir daí a gente percebe como o ministério do pastor é aquele centrado no rebanho, centrado na necessidade do rebanho, que está o tempo todo perto do rebanho, acompanhando o rebanho, conhece o rebanho e sabe, portanto, aquilo de que o rebanho precisa naquele momento, sabe inclusive aquilo que não deve ser dado para o rebanho naquele momento, porque o rebanho ainda não tem condição de assimilar. Vocês querem um exemplo disso? Na carta aos Hebreus, que me parece, a gente não tem certeza sobre quem foi o autor de Hebreus, né? Da carta aos Hebreus, um dos mais citados, né, como candidatos a esse posto é um sujeito chamado Apolo, né, que aparece no livro de Atos, um pouco relacionado ao ministério de Paulo, mas nós não sabemos. Agora, o que me parece claro é que o autor da carta aos Hebreus tinha um ministério de mestre. Porque, entre outras coisas, ele vai dizer para o povo ali, olha, vocês
já deveriam ser mestres, saber essas coisas básicas, ainda não sabem, né? Então, o que eu preciso fazer agora é ensinar para vocês aquilo que é fundamental para que vocês possam chegar nessa situação de maior maturidade. É um ministério de mestre, mas ao mesmo tempo é alguém com um coração de pastor ou então alguém que tem perto de si um ministério de pastor que o instrui com relação a quais são as necessidades do rebanho, para que ele, mestre, possa trabalhar efetivamente nessas necessidades, né? Então, tudo isso nós já vimos até agora e, como eu disse, isso coloca para a gente algumas questões mais ou menos estruturais, alguns parâmetros estruturais. O que eu queria destacar agora é que esse coração de pastor, na verdade, deve estar presente em toda a liderança da igreja. Mesmo naqueles que não têm o ministério de pastor. Veja, pode ser que a pessoa tenha, ele ou ela tenha o ministério de apóstolo, ele ou ela tenha o ministério de profeta, tenha o ministério de evangelista, enfim, né? Mas o coração de pastor precisa estar presente em todos. E nos diferentes níveis da liderança, né? Ou seja, aqueles que trabalham nos diferentes ministérios, cuidando do serviço nessas esferas específicas, esses também precisam receber, precisam adquirir esse coração de pastor. Porque, na verdade, gente, é impossível uma pessoa pastorear sozinho um rebanho. É impossível. Mesmo quando nós pensamos numa igreja de proporções menores, ou enfim, hoje em dia nós estamos muito habituados a igrejas muito grandes, né? Enfim, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, em muitos casos mais do que isso. Eu me lembro que quando eu me converti, a igreja onde eu me converti tinha aproximadamente, naquela época, no ano de 78, em torno de 500 ou 600 membros aproximadamente, e era naquela época a maior igreja da cidade de Osasco. Era uma igreja grande, né? Menor do que a Carisma hoje, né? Comparativamente falando. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte: não interessa se ela tem 300 membros, se ela tem 3.000 membros, uma pessoa só não consegue pastorear todo esse povo. Está além das forças de um único ser humano. Então, é importante depender dos outros ministérios e também das outras pessoas em posição de liderança para esse trabalho, né? Há uma imagem, né? Eu não vou ler detalhadamente agora, vocês podem ver depois o texto de Êxodo 18, 13 a 27, quando o sogro de Moisés, chamado Jetro, aconselha Moisés com relação à maneira de cuidar do povo e diz assim: olha, o que você está fazendo não está funcionando, você sozinho está se ocupando de julgar o povo, de arbitrar sobre as questões do povo, resolvendo os problemas de cada um. Veja, tem uma fila enorme aí de pessoas todo dia querendo falar com você para resolver questões, não vai dar certo, você precisa de gente que te ajude. E foi a partir daí que Moisés, orientado por Deus, selecionou uma liderança, e essa liderança, inclusive, recebeu também do Espírito Santo que estava sobre Moisés para poder ministrar efetivamente ao povo, né? Apenas destacando uma passagem aqui desse texto, os versículos 21 a 23 de Êxodo 18, diz assim, e é Jetro que está falando com Moisés: mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Umas coisas aqui é interessante destacar, né? O conselho de Jetro é a escolha dentre o povo. O que significa que a liderança, e aqui não é uma referência apenas aos ministérios, né? Os dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas também nos demais estratos de liderança na igreja, toda liderança deve emergir do meio da congregação.
É importante isso, né? A liderança não é imposta, ela não vem de fora, ela emerge da comunidade. Isso é fundamental porque essas pessoas já conhecem a cultura do local, não é? Conhecem o jeito do povo, né? Essas pessoas vão saber se relacionar melhor com o próprio povo do qual eles vão tomar conta, né? Então, que sejam oriundos ali do meio do povo. E mais, que sejam tementes a Deus, que sejam pessoas com profundidade no seu relacionamento com Deus e que sejam reconhecidos pelo povo como gente assim, como gente madura, como gente experimentada, que teme o Senhor. Para usar uma expressão que eu gosto muito, era usada muito pelos irmãos e irmãs sobretudo nos séculos 16 e 17, gente piedosa, né? Ou seja, pessoas de piedade, que têm efetivamente uma vida com Deus, né? Se elas forem assim, elas vão ser dignas de confiança, como o texto diz na sequência, né? E tem um detalhe muito interessante aqui, que é colocado por Jétro e que me parece fundamental, né? Inimigos de ganho desonesto. Isso é muito importante. Eu diria que um dos testes, né, para a liderança é justamente essa isenção do amor ao dinheiro. Quando uma pessoa sofre desse mal, ou seja, ela ama o dinheiro, ela gosta demais do dinheiro, ela é gananciosa, essa pessoa não deve exercer a liderança, porque se ela exercer a liderança estando dominada por esse sentimento, certamente ela vai ter problemas nessa área. E por trás aí de muitos escândalos financeiros que já aconteceram, infelizmente, no meio da igreja, certamente está isso daqui. Gente que tem no coração, não é, esse amor ao ganho e por conta disso acaba perdendo o foco no seu próprio ministério. Ora, o que é que esse povo tem que fazer? O que é que essa liderança deve fazer? Qual é o trabalho efetivo deles? Atos 20, 28 coloca para a gente com muita clareza. Cuidem de vocês mesmos, diz Paulo aqui. Ele está se dirigindo aos presbíteros, aos líderes da igreja de Éfeso. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos. Bispos aqui significa supervisores, né? A palavra grega é episcopos. Episcopos é aquele que olha de cima não no sentido de ser superior, mas no sentido de conseguir ter uma visão de conjunto. Então, a tradução mais literal para episcopos é supervisor, ou seja, aquele que olha, que enxerga de um ponto de vista que permite ver o todo, né? Sobre o qual o Espírito Santo os designou como supervisores, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Veja só como isso é colocado aqui, né? Os líderes, os pastores, devem cuidar de si mesmos e do rebanho, né? E o cuidar desse rebanho tem que ser feito de tal maneira que eles e elas se recordem de algumas coisas, né? Bom, foi o Espírito Santo que os designou como supervisores do rebanho. Não é qualquer pessoa que chega lá e diz, eu quero, né? Paulo até vai dizer, aquele que almeja ao episcopado, excelente obra almeja. Não há nada de errado em desejar o ministério. Mas ninguém se coloca no ministério. Eu posso desejar o ministério, aí eu vou orar, eu vou me colocar diante de Deus. Agora, quem vai me colocar no ministério é Deus. Porque é Deus, é o Espírito Santo, quem nos estabelece efetivamente para exercermos qualquer ministério, né? Isso já é sério, isso já dá um sentido da importância e da gravidade do ministério que nós vamos desempenhar. Não é qualquer coisa, não é qualquer brincadeira. Estou com vontade de ser pastor por um tempo. Ninguém é pastor por um tempo. Ninguém é pastor porque tem vontade de ser pastor. Você é ou não é ministério dependendo do chamado de Deus, não é?
Esse chamado é que sim, vai colocar um desejo santo, um desejo piedoso no coração, esse desejo vai ecoar, vai ser reconhecido pela própria comunidade, que vai dizer, poxa, aquele irmão, ele cuida de gente, ele tem coração de pastor, ele se preocupa com as pessoas, e finalmente o Espírito Santo vai dizer, pastor, eu estou chamando ele e ela para esse trabalho, para esse ministério. É assim que a coisa funciona. Porque, gente, nós estamos falando aqui de uma coisa séria. A gente está falando aqui de pastorear a igreja de Deus. Vejam, lembram do que eu falei lá no começo, né? A igreja é essa realidade espiritual, não é? Que vem à existência como resultado da obra salvífica realizada por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é qualquer coisa, não é qualquer organização, não é qualquer iniciativa, não é qualquer empreendimento, a igreja não é negócio. Eu me lembro que anos atrás, quando a gente começou aqui o ministério na Carisma, junto com a Anésio, a gente falava muito isso. Naquela época usava-se muito uma expressão, né? Fulano de tal abriu uma igreja, né? Chegou lá, alugou um lugar e abriu uma igreja. E a gente dizia, queridos, queridas, ninguém abre igreja. Igreja não é boteco, você pode abrir um boteco, você pode abrir um restaurante, você pode abrir uma firma, mas a igreja não é nada disso. A igreja nasce a partir de uma palavra de Deus, porque a igreja é a igreja do Deus vivo. Igreja aqui então é uma referência à obra, né? Assim como a carisma não é a totalidade da igreja, mas ela é uma expressão da igreja. A igreja presbiteriana, onde eu me converti, onde Deus me encontrou, ela era e é uma expressão da igreja, né? Pois bem, a igreja local, a igreja numa localidade, a igreja enquanto expressão do corpo de Cristo, ela não surge por iniciativa humana, ela surge pela ação de Deus, por uma palavra de Deus nesse sentido. É muito importante ter isso em mente, porque vejam bem, o texto continua, a igreja de Deus que Deus comprou com o seu próprio sangue. Veja o preço da igreja. Vejam o que está envolvido na igreja. Por isso o trabalho da igreja é santo, não é? Porque a igreja só existe à custa do sangue de Jesus Cristo. Foi preciso que Cristo derramasse seu sangue para que a igreja pudesse vir à existência. Então, nós estamos falando de uma realidade santa, que custou o sangue precioso, imaculado do nosso Salvador. 1 Pedro capítulo 5 vai na mesma linha desse texto que a gente acabou de ver. Aqui Pedro também aquele Pedro que foi chamado por Jesus lá em João 21, né? Pedro, você me ama, diz Jesus para Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Podemos imaginar esse homem agora, provavelmente uns 30 anos depois dessa cena ali que está registrada em João 21, ele agora escrevendo e orientando outros pastores a partir da sua própria experiência. Pedro diz, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Gente, me perdoem, mas dava para ficar aqui 2 horas só em cima desses 2 versículos, porque tem uma mina de ouro aqui, né? O rebanho é o rebanho de Deus, é a igreja de Deus, né? Todos nós que somos pastores e pastoras temos que ter claro na mente que o rebanho nos foi confiado, ele não é nosso, ele pertence ao Senhor, não é nossa propriedade, né? Ao mesmo tempo, eu que fui chamado para pastorear, você que foi chamado para esse ministério, deve executá-lo não por obrigação. Por favor, meu querido, não trabalhe, não exerça o ministério por obrigação. E vejam, gente, aqui eu também quero ir além, porque de repente você pode pensar, olha, eu não sou
eu não sou um ministério de pastor, né? Eu não sou que nem o Silas, por exemplo, que tem um ministério de pastor no escopo de Efésios 4:11, ou o Roberto, ou o Gil, ou outros irmãos, né? Meu ministério é outro. Ou então você pode dizer, eu sou aqui no ministério de música, sei lá, sou responsável aqui por um grupo de instrumentos, esse é meu ministério. Veja, o que eu disse mais atrás é que você também, nesse seu trabalho, precisa de coração de pastor. Porque você não está aqui apenas para tocar o seu instrumento ou para, de repente, dirigir, né, uma parte do ministério de música, você está aqui para também ajudar no pastoreio daqueles irmãos e irmãs. Então você precisa entender essa palavra como uma palavra dirigida a você também, né? Como é que você deve executar o seu ministério enquanto pastor? Você deve fazê-lo não por obrigação, mas de livre vontade, né? Como é terrível quando o ministério começa a ser exercido por obrigação. Se te aconteceu alguma vez de você se levantar num dia de ministrar pensando assim, poxa vida, eu tenho que ir para o ministério de novo, né? É hora de você rever tudo. Parar, talvez, sair de licença por algum tempo, não para ficar parado apenas, mas para se colocar diante de Deus e dizer, Deus, o que aconteceu comigo? Será que o Senhor está me levando para outra atividade? Será que Será que eu esfriei na fé, no amor pelo Senhor e por isso eu não estou sentindo mais aquele zelo, aquela paixão que eu sentia pelo meu ministério antes, não é? Vai se examinar, porque você não pode, você não deve exercer o seu ministério por obrigação. Você tem que fazê-lo de livre vontade, né? É dessa forma que Deus quer. Depois os alertas continuam, não façam isso por ganância, né? Não sejam gananciosos, sejam servos, tenham um coração de serviço, né? Uma outra questão aqui importantíssima, não hajam como dominadores dos que vos foram confiados, ou dos que foram confiados a vocês, como diz a NVI, né? Nós temos visto muito, infelizmente, disso no meio da igreja. Pessoas que são pastores, pastoras, mas que agem como dominadores, procuram controlar o rebanho, procuram, enfim, se portam como ditadores do rebanho, né? Não é esse o padrão de Jesus Cristo. O padrão de Jesus Cristo é aquele que a gente encontra em João 13. O próprio Senhor é aquele que pega a toalha e a bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos um por um. Então, gente, esse é o espírito do pastor, né? É o espírito de serviço. E indo além, né? Exemplos para o rebanho. O que quer dizer isso? Quer dizer que o rebanho olha para quem está ali em posição de liderança. Se você está em posição de liderança, você precisa diariamente pedir misericórdia a Deus, porque você foi colocado como exemplo. Então, você vai ser exemplo na base da sua própria força? Não, você precisa da graça de Deus na sua vida, você precisa do poder do Espírito Santo na sua vida, para que através da graça de Deus você consiga efetivamente servir como exemplo. Bom, gente, esse tema nos leva para um aspecto chato agora, mas que também não pode ser deixado de lado, é a questão dos falsos pastores. Ezequiel 34 nos ensina alguma coisa sobre como são os falsos pastores. Até agora nós vimos os pastores verdadeiros, agora vamos dar uma olhada nos pastores fake, né? Também existem pastores fake, né? O que é que Ezequiel 34, 1-4 nos diz com relação a eles? Vamos lá. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade.
Eu acho interessante esse texto, porque ao mesmo tempo em que ele nos mostra um retrato do falso pastor, pelo negativo ele nos faz enxergar também um retrato do verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor é aquele que faz todas essas coisas, né? É aquele que cuida do rebanho, não é? É aquele que toma conta do rebanho, ou seja, não está interessado em comer da coalhada, em fazer churrasco com a ovelha, né? Churrasco com a ovelha aqui não é comer churrasco na casa do irmão, né? É fazer um churrasco da própria ovelha, né? Não está interessado apenas em se vestir da lã do rebanho, não, ele está interessado em servir o rebanho, né? Pensando em termos do rebanho natural, é natural que o pastor se vista com a lã das ovelhas, coma a coalhada feita com o leite das ovelhas, tudo é natural, o pastor sobrevive do próprio rebanho, mas o pastor que vive em função de explorar o rebanho, vejam, não é um pastor sustentado pelo rebanho, é um pastor que explora o rebanho, esse é um falso pastor, né? Pensando ainda em termos do verdadeiro pastor, ele é aquele que cuida, é aquele que fortalece a fraca, é aquele que cura a doente, é aquele que faz ali uma atadura na ferida, não é? É aquele que vai atrás das desviadas, né? Aquele que localiza a ovelha que se perdeu. Poxa, o irmão desapareceu da igreja, tem aí 1 mês, 2 meses que eu não vejo, o que aconteceu com ele? Vamos atrás para ver, não é? Então notem, ao mesmo tempo em que, pelo negativo, esse versículo nos ajuda a ver, mais uma vez, um pouquinho a imagem do verdadeiro pastor, esse versículo coloca para a gente também uma diversidade de situações que acontecem na igreja. A igreja é o lugar onde tem aquele que está fraco, tem aquele que está adoecido na fé, tem aquele que se machucou, né, está ferido com alguma coisa, tem aquele que se desviou, se afastou do caminho, está perdido em algum monte por aí, precisa ser procurado, precisa ser encontrado. A igreja é essa realidade, gente. A igreja é essa pluralidade de situações que o ministério do pastor tem que detectar, tem que localizar e tem que servir, não é? É onde ele tem que servir. Agora, o falso pastor não faz nada disso, ele deixa as ovelhas perdidas nas suas necessidades, deixa a ovelha doente, deixa a ovelha ferida, deixa a ovelha fraca, né? E o que ele faz efetivamente, além de explorar o rebanho, é dominar sobre o rebanho com dureza e com brutalidade. O verdadeiro pastor não é bruto, a ovelha é um animal dócil, ela precisa ser conduzida com docilidade, mas o falso pastor não é assim, ele é bruto com as ovelhas, não é? Ele se caracteriza, digamos assim, por essa dureza. Eu acho engraçado, para mim é uma das coisas negativas no nosso evangelicalismo brasileiro. Eu falo de uma igreja, eu posso falar, porque eu sou parte da Igreja Evangélica do Brasil há mais de 40 anos, então eu tenho todo o direito de, inclusive, ser duro e crítico com ela quando for necessário. Há uma coisa que me desagrada muito na igreja, que a gente percebe isso muito, né? Uma cultura que se formou na igreja evangélica, que é a cultura da brutalidade. Parece, é engraçado, vocês já viram isso várias vezes, eu sei, né? Aquelas congregações que até dizem que gostam de pastores que falam duro, né? Não, pregador bom é aquele que chicoteia o rebanho, é aquele que fala com dureza, né? E tem alguns que se especializaram em ser assim, porque justamente perceberam que tem demanda para esse tipo, tem auditório para esse tipo de performance, não é? Acabaram se tornando gente que pauta o seu ministério dessa maneira. Gente, não é assim que um pastor pastoreia. Os verdadeiros pastores que eu tenho conhecido em toda a minha vida são caracterizados pelo carinho, pelo amor. Eu me recordo, né, com muito carinho, faz muitos anos que eu não o vejo, mas eu me recordo com muito carinho do meu primeiro pastor. Acho digno de honra mencioná-lo, citar seu nome aqui publicamente, pastor Jobel Cândido Venceslau. Ele foi meu primeiro pastor, foi sob o ministério dele na Igreja Presbiteriana Renovada que eu me converti aqui na cidade de Osasco no ano de 78, e na época ele era um homem jovem, ele tinha 38 anos de idade, eu tinha 12, hoje
Esse irmão tem 80 anos de idade, né? Fez 80 anos de idade em novembro do ano passado. Eu me lembro muito bem dele, era um homem que sabia trazer uma palavra severa quando era preciso, né? Eu nunca vi esse pastor sendo severo no púlpito. Às vezes, quando era necessário severidade para tratar de uma situação, ele sabia fazer isso no particular, né? Então, eu não estou dizendo que o pastor não é aquele que não sabe ser severo, porque todo pai sabe ser severo, né? Quando é necessário severidade, o verdadeiro pai é aquele que sabe utilizá-la. O pastor também é assim. Agora, eu me lembro da maneira amorosa como esse pastor tratava o rebanho, como ele se dirigia ao rebanho, né? Eu me lembro muito, minha mãe, que nem era membro da igreja, não era convertida na época, ela ficava fascinada porque ela dizia, nossa, ele tem um sorriso luminoso. De fato, era um homem assim, acolhedor. Os demais pastores que eu conheci, que marcaram minha vida, também eram caracterizados pela gentileza, pela docilidade. E eu diria que é o tipo de característica que deve nos marcar no nosso ministério também. Alguns de nós, às vezes, temos mais dificuldade com isso, nem todos nós somos dóceis por natureza, né? E alguns, talvez, tenham a infelicidade, alguns têm a infelicidade de ser como eu, né? Eu sempre brinco com a minha esposa, e eu digo para elas, as pessoas acham que eu estou bravo quando eu não estou bravo. Então elas me consideram bravo sem eu ser bravo, né? É um problema meu, não é? De ter, assim, algumas características um pouco sanguíneas na personalidade que fazem com que eu seja assim. E eu brinco dizendo, quando as pessoas me conhecem bem, sabem que eu não sou bravo e não precisa ter medo de mim, né? Mas a maioria das pessoas inicialmente tem um pouquinho de medo de mim. Eu diria que pessoas como eu precisam de uma unção especial do Espírito Santo para sermos amolecidos, não é? E podermos, de fato, exercer bem esse ministério. Mas é o que eu coloco para mim como alvo, como padrão, não é? Eu quero ser manso, eu quero ser gentil, eu quero ser suave no trato com os meus irmãos e irmãs, porque é assim que o pastor deve ser, e não alguém que age com dureza e brutalidade. Judas, na sua carta, vai um pouquinho além desse quadro, né? Ele vai se referir aos pastores falsos da seguinte maneira, versículos 12, 13 e 16 de Judas dizem, esses homens, os falsos pastores, são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Judas está descrevendo aqui um período ruim que a igreja enfrentava ali perto do final do 1º século, quando, de fato, elementos não apenas falsos e interesseiros, mas que também divulgavam ensinos errados, né? A primeira carta de João também lida um pouquinho com isso, no mesmo contexto, aliás, na mesma época, né? Eram pessoas que, na verdade, ao invés de pastorearem a igreja, estavam digamos assim, envenenando a igreja, né? E eu não vou aqui me deter, infelizmente não vou ter tempo de me deter nos detalhes dos versículos, mas eu acho interessante algumas expressões que Judas usa, né? São nuvens sem água. Isso é interessante, tem a aparência de ministério, mas não tem nada ali que me faça beber, que mate a minha sede, né? São árvores de outono que não tem fruto, quer dizer, tem aparência, mas não tem algo que me alimente. Queridos e queridas, infelizmente, no nosso tempo, há irmãos e irmãs que se tornaram assim e que, infelizmente, não lideram mais, não alimentam o rebanho, não é?
com os seus ministérios, provocam a morte do rebanho, ao invés de pastoreá-los, de pastorear o rebanho e de alimentar o rebanho, né? Isso demanda de nós, como igreja, um cuidado todo especial, né? E o conselho que Judas vai nos dar para lidarmos com esses falsos líderes, né, é interessante. O versículo 20 diz assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Judas dá aqui dois conselhos importantes. Primeiro, ele está dizendo: vocês sabem qual é a fé que vocês têm. Como é que vocês sabem? Vocês têm as Escrituras, né? Essa fé foi confiada a vocês na forma dos registros dos apóstolos, né? Nesse momento, no momento em que a carta de Judas foi escrita, praticamente a totalidade dos outros textos do Novo Testamento também já estavam escritos. Então nós já temos o Antigo Testamento inteiro, o Novo Testamento já também praticamente pronto, e é como se Judas dissesse: olha, é ali que vocês têm o depósito da fé. Então, alicercem a vida de vocês em cima desse depósito, em cima das Escrituras. E Judas vai além, né? As Escrituras são fundamentais, mas até para que a gente consiga ler as Escrituras com proveito, né? Busque comunhão com o Espírito Santo, né? O texto diz: orando no Espírito Santo. Em outras palavras, é o cultivo de uma vida de oração e o cultivo de uma vida baseada nas Escrituras que vai nos libertar do perigo dos falsos mestres. Alguém, o irmão e a irmã que é experiente na Escritura, que conhece a Bíblia e que é experiente em ouvir a voz de Deus, porque ouve a Deus em oração, fala com Deus em oração, esse irmão, essa irmã, vê de longe o falso pastor, percebe de longe quem é falso mestre e pode identificá-lo e pode alertar a igreja também. Para nós caminharmos para o fim já da nossa consideração sobre esse ministério, depois as referências que eu vou fazer ao ministério de mestre vão ser um pouco mais breves. Vamos dar uma olhada aqui sobre como deve ser a nossa relação com esses e essas que nos pastoreiam, né? Com nossos pastores e pastoras. Mateus 9,38 diz assim: peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu quero trabalhar esse versículo em conexão com o outro que está aí na apostila de vocês, que é Jeremias 3,15, porque eles se completam. Diz o Senhor lá em Jeremias 3,15: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Eu chamo a atenção de vocês aqui para o seguinte: quando Jesus diz, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores da colheita, que envie trabalhadores para a colheita, num certo sentido, ele está dizendo, olha, peçam o envio desses trabalhadores, porque Deus já prometeu enviá-los. Em Jeremias 3, Deus diz, eu vou dar pastores a vocês, segundo o meu coração. Ora, então, o que é que nós deduzimos aqui? Vamos pedir a Deus isso, vamos pedir que nos dê pastores, né? O próprio Senhor nos diz, peçam trabalhadores, e o próprio Deus reforça, eu vou dar esses pastores a vocês, né? E esses homens, essas mulheres vão nos conduzir segundo o coração de Deus, porque eles vão estar cheios da palavra e vão ter também a mente aberta e vão ser dotados de uma inteligência avivada pelo Espírito Santo para poder justamente realizar esse trabalho, né? Então, em primeiro lugar, nós temos que aprender a pedir esse ministério. Isso aqui é importantíssimo. Eu sei que o Anésio mencionou lá atrás, nas primeiras aulas sobre os dons ministeriais, o fato de que é muito importante nós recebermos o ministério. Jesus diz várias vezes, quem recebe um profeta no caráter de profeta vai ter o galardão, ou seja, a recompensa do profeta, né? Quem recebe um desses pequeninos, enfim, porque é meu discípulo, não ficará sem o seu galardão. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que não basta o ministério vir e ministrar, eu preciso também estar aberto para receber. Então, o ato de pedir que Deus nos envie pastores, o ato de desejar que Deus nos dê pastores, né? Isso é fundamental.
Eu me lembro a experiência de igrejas, né, em geral comunidades mais antigas, mais tradicionais, que por alguma razão, por algum tempo, ficaram sem pastor, né, sem o ministério de pastor, e estavam ali pedindo a Deus que enviasse um pastor, e os irmãos todos, as irmãs, desejando isso. Nossa, quando vai chegar o nosso pastor? Quando é que nós vamos poder contar com o nosso pastor aqui? E oravam, pediam a Deus e convidavam pessoas que eles imaginavam que Deus estava dirigindo para ser chamado para aquele ministério, né? Até que finalmente Deus orientava para que uma pessoa fosse escolhida para o ministério, e aí a igreja se alegrava com aquilo, né? É para essa alegria que eu quero chamar a atenção de vocês. Esse desejo pelo ministério é fundamental. Quando você deseja que na sua comunidade de fé haja pastores segundo o coração de Deus, você se abre para receber o ministério desses irmãos e irmãs. E aí o ministério deles e delas acontece, o ministério deles e delas flui, não é? E os frutos se realizam na nossa própria vida, né? Além de nós pedirmos e estarmos abertos para receber esses ministérios, é importante orar por eles, né? Efésios 6,19, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, né? Então, aprender a orar pelos nossos pastores, por aqueles que cuidam da gente, nas diferentes instâncias, né? Sejam aqueles que são reconhecidos como dons ministeriais no nosso meio, sejam aqueles que cuidam da gente, porque estão lá no Ministério Infantil comigo, estão lá no Ministério de Música, estão lá no Ministério de Cooperadores, estão lá no Ministério da Galera, cuidando de mim, cuidando da gente, enfim, aprender a orar por eles, né? Eu nunca vou esquecer uma experiência belíssima que eu tive recentemente, durante esse ano pandêmico, né? Foi uma vez quando eu e minha esposa recebemos uma ligação em casa, eram alguns dos nossos adolescentes, né? Da nossa galera, a turma da galera, a galera da quadra, e eles primeiro entraram em contato e disseram, olha, a gente queria conversar com vocês, ligar para vocês, porque na verdade a gente queria orar por vocês. E podemos fazer isso? E aí, claro que sim, e aí eles ligaram lá e fizeram uma chamada com a gente lá em casa, e aí oraram. Foi apenas isso, gente, apenas entre aspas, porque foi tudo, né? Eles lá, acho que era um rapaz e algumas meninas, oraram por mim e pela minha esposa. Foi maravilhoso aquilo, ver o coração deles, a preocupação deles com os pastores deles. Gente, eles deram uma lição para nós. Tem muito irmão e irmã antigo na fé aqui, que talvez nunca tenha tido peso de orar pelo Anésio, pelo Silas, por mim, pelo Gernando, enfim, pelo nosso grupo de pastores. E aqueles irmãozinhos ali, aquelas irmãzinhas, tomaram esse peso, fizeram isso, deram uma lição de maturidade. Deus os abençoe. Foi um enorme presente que deram para mim e para minha esposa. E também eu sei que fizeram a mesma coisa com outros pastores também da nossa equipe. Então isso é fundamental. Em terceiro lugar aqui, ter uma atitude correta de obediência e de submissão aos pastores. Isso é importante também, né? Hebreus 13:17 diz, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Então a questão aqui é, vamos facilitar o trabalho de quem nos pastoreia? Ou seja, vamos incentivá-los, vamos orar por eles, vamos orar por suas famílias, né? Mas vamos também nos colocar debaixo do ministério deles, vamos acatar a sua palavra. Isso não significa que eu vou perder minha autonomia, quer dizer que fulano vai dirigir a minha vida agora? De jeito nenhum. Quem conhece a Carisma sabe que nós praticamos aqui uma pastoral da autonomia, nós queremos ajudar você a andar com as suas próprias pernas, mas lembre-se bem, querido, querida, andar com as próprias pernas não significa ser independente. Deus, aliás, nos resgatou
desse pecado, Deus nos livrou dessa atitude de independência que, na verdade, estava nos levando para o inferno. Deus nos livrou disso. Deus nos trouxe para uma vida em comunidade. E vida em comunidade significa que eu vou aprender a ouvir, que eu vou aprender, muitas vezes, a ouvir contra a minha própria vontade, porque às vezes o meu pastor vai ter que me dizer que eu estou errado. Às vezes o meu pastor vai ter que me dizer que eu preciso mudar, porque eu tenho um hábito errado, eu estou fazendo uma coisa feia no meu relacionamento com a minha esposa, por exemplo, tratando mal a minha esposa, ou tratando mal os meus filhos, e o meu pastor vai me corrigir, e eu preciso estar aberto a isso, né? Obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles, à medida que você reconhece que eles são de fato pastores e pastoras com esse perfil que nós vimos hoje, então você vai ter facilidade em se submeter a esse trabalho, a esse ministério. Muito bem. Como eu disse, eu tenho bem menos conteúdo para falar hoje com relação ao ministério do mestre, né? Então eu acho que eu estou animado ainda para gastar uns minutinhos aqui com vocês falando sobre isso, se vocês, obviamente, né, estiverem animados também para continuar ligados aí mais um pouquinho. Então eu entro agora no ministério de mestre, né? E eu queria começar dizendo que no tempo em que o Novo Testamento estava sendo escrito, o ministério do mestre, né, o mestre, em grego se diz o didáscalos, era uma pessoa que viajava não apenas com o fim de ensinar matérias, mas principalmente com a finalidade de produzir habilidade na vida daqueles que seriam os seus alunos, né? Quase como um artesão que ensina, ele não dá uma aula teórica sobre o que é carpintaria, né? Mas ele ensina, ele reproduz a sua habilidade naquele que se torna o seu discípulo, né? Efésios 4:14 vai nos recordar que o objetivo da função de mestre na igreja é desenvolver habilidade na vida dos discípulos de Jesus, para que eles cresçam e aprendam a conhecer e a discernir a sua vida cristã por si mesmos, né? Diz o texto, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, o trabalho do mestre é o de encaminhar para essa maturidade, né? Ajudando, transmitindo alguns conhecimentos e algumas habilidades que são fundamentais para que cada irmão possa, digamos assim, operar na sua própria autonomia. Não são mais crianças. O que significa ser autônomo? Ora, você não deixa uma criança de 3 anos de idade atravessar uma avenida movimentada sozinha. Ela ainda não tem autonomia para isso. Mas é de se esperar que um rapaz de 21 anos de idade consiga atravessar uma avenida sozinho, não é? Se não houverem outros fatores, enfim, impeditivos, né? Então, a autonomia desse rapaz de 21 anos não veio assim, ela foi construída, não é? E é necessariamente assim que as coisas devem acontecer. O risco de uma avenida grande para uma criança de 3 anos de idade é o atropelamento, enfim, não é ser morta ali por um veículo. O risco na vida cristã é nós sermos levados por aquilo que Paulo chama de ventos de doutrina, e que a gente poderia caracterizar muito bem como modinhas, né? Muitas vezes a igreja, infelizmente, é lugar de modinhas, né? A gente percebe que hoje é a moda X, amanhã é a moda Y, né? E muitas vezes, acopladas a essas modinhas, vêm também os mestres propagandistas dessas modinhas, né? Pois bem, uma comunidade bem instruída pelos mestres, pelo ministério de mestre, é uma comunidade que sabe evitar esse tipo de coisa, que sabe detectar esse tipo de situação. A obra do mestre é uma obra que acontece muito em cima daquilo que nós poderíamos chamar de o detalhe, né? O ministério do mestre pode ser caracterizado como o ministério do detalhe, né? Vamos ver isso um pouquinho a partir, primeiramente, do texto de 1 Coríntios 3, né? Versículos 5 a 10. Paulo escreve o seguinte: afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo?
apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Paulo usa aqui nesse texto várias figuras, e é preciso depois ler isso com calma, até para compreender melhor, né? Ele usa a figura da igreja como lavoura, né? Mostrando que a um compete esse trabalho de plantar, de plantio, a outro um trabalho posterior que é o de rega, não é? Depois ele usa a metáfora do edifício, um vem e lança um fundamento, né? Um alicerce, outro vem depois e constrói sobre aquilo que foi lançado, né? A questão fundamental que Paulo vai dizer é que cada um tem que ver exatamente como realiza esse trabalho. O mestre é um daqueles que vem e constrói sobre o fundamento que é colocado, né? Apóstolos e profetas colocam um fundamento e depois pastores e mestres executam o seu trabalho muito em cima daquele fundamento que foi colocado pelos apóstolos e profetas, né? A gente tem uma figura também, né? Eu fiz referência à palavra grega didáscalos, né? Que descreve o mestre, mas também há uma outra expressão grega, a expressão paidagogos, né? Que descreve, inclusive de onde vem a nossa palavra pedagogo, descreve aquele ocupado de uma posição de tutoria, né? Uma espécie de tutor encarregado não apenas de ensinar gramática, ensinar aritmética, alguma coisa assim, mas encarregado, muitas vezes o didáscalos era essa pessoa que ensinava diferentes disciplinas, né? O pedagogo, né, ou paidagogos em grego, era também aquele que ensinava a civilidade, como se comportar à mesa, como beber e comer corretamente, enfim, uma pessoa que meio que se responsabilizava pela educação global de uma criança, até que essa criança adquirisse uma certa maturidade e pudesse andar pelas suas próprias pernas. É uma figura tão interessante que em Gálatas Paulo até usa a figura do pedagogo como uma referência à lei. Ele vai dizer a lei, falando da lei de Moisés, né, funcionou como um tutor, né, como um pedagogo, é a palavra grega usada por Paulo ali, para nos encaminhar para Cristo, ou seja, para nos trazer na nossa infância espiritual até uma maturidade, que é a maturidade que nós encontramos em Cristo, né? Então, de uma certa maneira, o mestre é aquele que faz isso, e como eu disse, né, o mestre é o ministério do detalhe, é aquele que atenta para pequenas questões, né? Assim como o pedagogo era aquele que de repente percebia que a criança estava bebendo incorretamente, enfim, né? Não sabia beber direito, estava bebendo de uma forma feia, né? Na hora de levar o copo à boca, então ele ensinava a beber corretamente, a se comportar à mesa com civilidade. O mestre é aquele que percebe o detalhe e trabalha também nessa questão do detalhe, né? Com essa atenção voltada para o detalhe, o mestre é aquele que vai perceber diferentes áreas onde a igreja precisa de uma instrução adequada. Talvez ele pode perceber, por exemplo, a necessidade de um ensino mais prático sobre finanças, sobre como lidar com finanças. Ele pode perceber que, de repente, num contexto, por exemplo, eleitoral, né, a gente a cada 4 anos é submetido a um contexto assim, ele precisa mostrar, assim, não fazer propaganda política na igreja, não é isso, mas mostrar quais são as responsabilidades políticas de uma pessoa que está na igreja, né? Político aqui, gente, não quer dizer, aliás, é muito interessante recuperar isso daqui, né? Eu exercendo o ministério de mestre aqui agora. Política não tem nada a ver exclusivamente com política partidária.
Política vem da palavra grega polis, que significa cidade. Então, política, na verdade, significa, no seu sentido mais original e mais amplo, digamos assim, política significa saber como viver em sociedade. É isso. Então, muitas vezes na igreja, o mestre precisa chamar a atenção dos irmãos e ensiná-los sobre como se deve viver em sociedade. Olha, escuta, você tem que aprender a considerar as pessoas que são diferentes de você tem que aprender a conviver com essas pessoas, você tem que exercer, inclusive como cristão, as suas responsabilidades de cidadão, não é? Isso também é parte do ministério do mestre. Não pensem que esse não é um assunto espiritual, não. O mestre também deve chamar a atenção da igreja para aspectos como esse, né? E isso nos conduz também para aquilo que é muito importante quando se trata do ministério do mestre, que é o ensino acerca da sã doutrina, né? Essa é uma expressão várias vezes empregada por Paulo, especialmente nas cartas pastorais de Timóteo e Tito, né? A expressão sã doutrina, né? Em grego se diz hygiaino didaskalia. Essa expressão significa um ensino saudável, um ensino que dá saúde, que provoca saúde. Isso é muito importante, porque infelizmente há ensinos por aí que não trazem saúde, pelo contrário, adoecem as pessoas. A pessoa fica doente em contato com determinados ensinos que são divulgados em alguns lugares. A pessoa, enfim, até entrar em contato com aquele grupo, ela estava até bem, mas depois entorta, não é? Fica com a alma adoecida, porque aquele ensino não é saudável, não é o puro leite da palavra, é um ensino deturpado. E esse ensino deturpado acaba fazendo com que a pessoa adoeça na sua alma, né? Em contrapartida, o que é que a sã doutrina faz? A sã doutrina provoca saúde, ela gera saúde no rebanho, né? Geralmente no final das suas cartas, Paulo sempre trabalha desse jeito, né? Ele tem uma primeira parte que é uma exposição de alguma verdade, de alguma doutrina no sentido de conhecermos aspectos da obra de Deus realizada em nosso favor, né? Então Paulo vem, geralmente na primeira metade das suas cartas, trabalhando com essas verdades que ele quer expor. Na segunda parte das suas cartas, geralmente Paulo faz uma aplicação dessas verdades. E aí ele começa a dizer, bom, uma vez que vocês acreditaram nisso tudo que o Evangelho trouxe para vocês e que eu resumi até agora, então, portanto, vivam assim, assim, assim. E aí começam indicações práticas sobre como viver. Podemos dizer que essa segunda parte das cartas de Paulo é sempre uma exposição da sã doutrina, ou seja, uma aplicação. A partir das verdades que foram colocadas, como é que nós vamos viver agora o Evangelho na prática? Um exemplo disso, que é um texto bastante longo, e por causa do adiantado da hora, eu não vou lê-lo completamente agora, está em Romanos capítulo 12, versículos 9 a 21. Eu vou pedir que vocês, como lição de casa, leiam esse texto depois, Romanos 12, 9 a 21. Está na Bíblia de vocês, está na apostila também. E a partir daí vocês vão perceber a dimensão prática que tem justamente esse aspecto do ministério do mestre, que é chamar a atenção para aspectos da nossa vida que precisam ser tocados pelo Evangelho. O Evangelho precisa repercutir na nossa vida. Esse é o ponto fundamental. Queridos e queridas, o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho integral. O que significa isso? Significa que nenhum aspecto da nossa vida fica fora da autoridade do Evangelho de Cristo. O Evangelho quer tocar em todas as áreas da nossa vida, ele quer ser aplicado a todas as áreas da nossa vida. Então, ser cristão não significa assumir uma filosofia, não é? E a partir daí, então, acreditar em certas coisas, tudo bem, eu creio nisso, nisso e naquilo, agora eu posso viver do jeito que eu quiser, eu faço do jeito que eu me comporto. Não.
A minha vida prática, ela é tocada pelo Evangelho, ela é transformada pelo Evangelho. E vocês vão encontrar aqui, depois, como eu disse, eu não vou ler tudo agora, mas vocês vão ler com calma, né? Vejam o nível de detalhes em que a Escritura chega, né? O amor deve ser sincero, diz Paulo em Romanos 12, 9. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram-se em honra uns aos outros, né? Sejam zelosos, sejam fervorosos de espírito, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, e aí vai, né? Vocês vão ver uma série de indicações práticas sobre como se deve viver. Eu diria que o mestre, quando ele está operando, é aquele que percebe, por exemplo, o pessoal precisa aprender mais sobre estar satisfeito, né? Paulo diz, aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer situação. De repente o ministério de mestre percebe, a comunidade está muito resmungona, as pessoas estão reclamando demais, elas não estão percebendo o tanto de bênçãos que Deus tem colocado na vida de todos nós. Precisamos ensinar sobre satisfação. Então o ministério de mestre vem e traz um ensino específico, mostrando a importância de nós aprendermos a estar satisfeitos com aquilo que Deus está nos dando, está fazendo na nossa própria vida. Percebam então que é nessa chave que o ministério de mestre vai nos trazer aportes específicos, que vão trabalhar áreas específicas da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com os irmãos, dos detalhes mais práticos da nossa própria vida também. Eu queria terminar essa reflexão chamando a atenção de vocês para dois aspectos que não estão na apostila, mas que eu achei importante colocar e gostaria agora no finalzinho de chamar a atenção de vocês para isso, né? O ensino do mestre, como eu disse, né, ele é o ministério do detalhe, ele aprofunda os irmãos e as irmãs na percepção das riquezas de Deus e do Evangelho. O que eu quero dizer com isso? Tem uma série de coisas no Evangelho que você não vai perceber imediatamente. Você precisa de instrução para compreender, não é? Então, por exemplo, entender o desenho do propósito salvífico de Deus, aquilo que nós chamamos de história da salvação, como Deus vem agindo na história para salvar o ser humano, isso está ao longo da Bíblia, né? O ministério de mestre vai nos mostrar isso. Levar-nos a uma compreensão dos benefícios que nós temos em Cristo. O que eu quero dizer com isso, né? Afinal de contas, o que é a nossa salvação? Né? A nossa salvação comporta a nossa regeneração, o Novo Testamento chama de novo nascimento, né? Em João 3, né? A nossa justificação, como está lá em Romanos 5, a nossa santificação, da qual Paulo trata em Romanos 6, né? A nossa glorificação, né? Paulo vai falar sobre isso em Romanos 8. Eu estou falando sobre aspectos da nossa salvação que a gente não vem a compreender assim, puxa, tudo está claro para mim. É o ministério de mestre que vai nos expor essas verdades e nos fazer entrar nessas verdades como experiência própria. E aqui vem um ponto que para mim é fundamental, né? Algumas pessoas podem ter reconhecido esses tópicos que eu falei agora, né? A história da salvação, regeneração, justificação, santificação. De repente você estudou em seminário teológico, você diz, isso aí é tudo capítulo da teologia sistemática, né? E tem gente que pensa que isso é teoria. Gente, esses temas não são teóricos. Na verdade, toda verdadeira teologia é profundamente experimental, é profundamente prática. E, na verdade, toda teologia só é teologia verdadeira se ela alimentar no coração dos irmãos e das irmãs o amor por Deus. Então, esses tópicos que eu mencionei, na verdade,
são aspectos importantíssimos da nossa experiência enquanto cristãos. E o ministério de mestre funciona, entre outras coisas, para nos chamar a atenção para esses aspectos, para nos instruir acerca desses aspectos. E, finalmente, para encerrar, eu queria destacar a proximidade entre o ministério de mestre e o ministério de pastor. Eu disse lá no começo que eu voltaria a isso, né? Muitos estudiosos, quando estudam o texto de Efésios 4:11, chegam a dizer que o ministério de pastor e o ministério de mestre muito provavelmente seria um ministério só, né? O grego permite essa leitura, né? Que você aqui poderia ler o ministério de pastor-mestre, pastor-mestre. Porque, num certo sentido, eles são ministérios muito interdependentes. Nós aprendemos na própria experiência que, e aí a leitura do texto bíblico nessa chave também é possível, né? E, inclusive, nós gostamos de pensar neles como ministérios distintos, porque acontece muitas vezes da pessoa ser mestre, ter um ministério de mestre muito capacitado para o ensino, muito habilitado para o detalhe, mas efetivamente não ter muita habilidade como pastor, né? Não é exatamente a graça fundamental dele o ministério de pastor. E também acontece, às vezes, de uma pessoa com um coração profundamente pastoral e uma preocupação profundamente pastoral não ter essa habilidade de ensino. Por isso a gente gosta de reconhecer a possibilidade de que esses ministérios sejam dois ministérios. Mas muitas vezes esses ministérios estão juntos na mesma pessoa. Muitas vezes isso acontece, não é? E eu diria que mesmo quando esses ministérios estão distintos, em pessoas distintas, separadas, eles precisam trabalhar interconectados. Por quê? Porque o pastor percebe as necessidades do rebanho e vai informar o mestre dessas necessidades, para que ele possa exercer o trabalho dele de ensino. Aí o pastor vai dizer para o mestre, olha, eu estou pastoreando o povo, eu estou aconselhando inclusive nessa e naquela direção, mas seria legal talvez preparar um ensino geral para toda a congregação sobre tal tema, porque parece que esse tema está pegando muito na vida dos irmãos agora. Então o pastor orienta, o pastor traz a necessidade e o mestre vai lá e executa o seu trabalho em cima daquela necessidade indicada pelo pastor. Em outro sentido, como eu já tinha sinalizado lá atrás, aquela tentação que às vezes o mestre tem de ensinar uma coisa que de repente é uma verdade de Deus, mas trazida de uma vez pode ser pesada demais para o povo naquela situação, aí é o pastor que vai dizer para ele, olha, cuidado. O povo não está pronto para isso ainda, a gente tem que trabalhar com o povo devagar. Lá na frente nós vamos conseguir fazer isso, mas por enquanto ainda não dá. Pronto, é o ministério do pastor alertando o ministério do mestre acerca de um perigo e ajudando o ministério do mestre a trabalhar de uma forma mais operativa pelo rebanho, né? Então é muito importante, é fundamental que esses ministérios estejam ligados, estejam interconectados. Como eu disse, muitas vezes vão estar na mesma pessoa, pode acontecer também. Eu vou terminar essa aula com uma ilustração histórica, né? É um exemplo que eu acho belíssimo, de um irmão que viveu no século XVIII e que na vida dele esses ministérios estavam juntos. Ele era um tremendo pastor e também um tremendo mestre nas Escrituras. Eu estou me referindo ao John Newton, que foi o autor do conhecido hino Amazing Grace, né? Maravilhosa Graça. Todos vocês conhecem o hino, tenho certeza. John Newton foi um homem que entrou no ministério já com uma certa idade, porque ele já era adulto, era um homem que vivia longe de Deus, na verdade ele era um traficante de escravos, né? E um dia ele foi convertido ao Senhor, uma conversão total, ele abandonou a vida de pecado, abandonou o tráfico, aliás, tornou-se um defensor da libertação dos escravos, né? E se tornou pastor numa cidade da Inglaterra, ele era inglês de nascimento. E ali na comunidade que ele pastoreava, ele notou uma vez que uma irmã, que aliás era uma irmã que trabalhava para ele na casa dele, né?
ele notou que aquela irmã estava passando por um período de dúvida na fé. Ela não tinha certeza da sua própria salvação e aquilo a estava atormentando demais. O que esse homem fez? Ele não apenas instruiu aquela mulher em privado, olha, sobre as bases da segurança de salvação dela, né? Ele transmitiu isso para ela no pastoreio, no aconselhamento, mas ele não fez apenas isso, ele pregou uma série de sermões para a comunidade toda, com base nesse tema, porque ele pensou consigo, bom, se essa irmã que está tão próxima de mim, na minha casa, estava tendo esse problema, pode ser que muita gente na comunidade esteja também na mesma situação. E aí ele pregou aquela série de sermões que tiveram um impacto enorme naquela comunidade que ele pastoreava. De fato, muita gente estava passando por dúvidas nessa área e foi abençoada por aqueles sermões, não é, que ele ministrou. Vejam então como o ministério do pastor e do mestre podem funcionar em conjunto, né? E ser em conjunto uma bênção para o corpo de Cristo. O Sandro faz uma pergunta aqui, o Sandro Rodrigues. Algumas pautas da igreja já deveriam estar superadas, mas o ministério que insiste em negar o pastoreio das mulheres se adoeceu? Isso é uma questão complicada, Sandro. Há uma tradição na igreja que, por causa de uma leitura que nós entendemos que é uma leitura incorreta de algumas passagens da Bíblia, há uma tradição que se acostumou a não permitir que as mulheres exerçam o ministério pastoral. Em alguns casos, em alguns contextos, chegam até a proibir que a mulher ensine publicamente, né? Eu não diria que esses ministérios que insistem em negar o pastoreio das mulheres são ministérios adoecidos. Nós vamos encontrar ali pessoas que amam a Deus. O problema é que, vejam, e falando aqui a partir da nossa leitura, que a gente temos que respeitar a leitura divergente dos irmãos, a partir da nossa leitura, as irmãs, não há um impedimento bíblico para que as irmãs exerçam o ministério, né? Não há esse impedimento. Então, eu vejo nos grupos que não permitem, eu vejo muita gente que ama a Deus e grupos que têm, inclusive, uma vida eclesial saudável, né? E, no entanto, é um ponto onde, talvez, olhando da nossa perspectiva, seria possível, inclusive, experimentar mais saúde através do ministério das irmãs também, né? Como eu disse, eu hesito em dizer que são ministérios adoecidos por causa disso. Eu não acho que seja um elemento suficiente para que a gente indique que ali falta saúde naquele ministério, né? Mas, do meu ponto de vista, sem dúvida, seria plenamente possível que as irmãs executassem também o ministério, né? E o Sandro também trouxe uma outra questão, né? Rui, é a falta de mestres verdadeiros que tem contribuído para a cegueira dessa geração de evangélicos? E aqui ele define cegueira como destronar Jesus ou crucificá-lo novamente, né? Eu acho que sim, eu acho que, em parte, a falta ou a carência do ministério de mestre faz com que a igreja seja frágil em termos, sobretudo, do conhecimento das Escrituras, do conhecimento da verdade do Evangelho. Então, há muita pregação que não tem substância bíblica, não transmite conhecimento bíblico. Há muitas pessoas que são ensinadas a depender dos pastores, ao invés de serem conduzidas ao próprio texto bíblico para serem alimentados por ele. E isso acaba introduzindo uma fraqueza muito grande na igreja. Eu acho, Sandro e irmãos e irmãs, que o grande problema é esse, né? A falta de nutrição nas Escrituras, e isso começa com a gente. Nós é que temos que nos nutrir com as Escrituras. A Bíblia é acessível, todo mundo tem aí acesso às Escrituras. A pergunta é, vocês estão lendo as Escrituras? Nós estamos lendo as Escrituras? Nós fazemos das Escrituras a nossa meditação diária? Se não, nós já estamos errados, né? Então a coisa não começa nem pela liderança, começa por nós mesmos. Mas eu acho que nós estamos
diante de uma igreja, a igreja evangélica da nossa geração é uma igreja que tem lido pouco a Bíblia, tanto no nível dos membros como no nível do púlpito. Tem muita gente no púlpito hoje em dia que não leu a Bíblia direito ainda, e é preciso investir nisso. Então eu diria que sim, é fundamental que o ministério de mestre nos traga a uma dimensão de mais maturidade no que diz respeito ao conhecimento da Escritura, para que esse tipo de situação precária possa ser evitada, né? E, em último lugar, aqui, a Cleusa pergunta: é possível o exercício de um pastoreio legítimo se não for reconhecido os fundamentos estabelecidos pelos apóstolos e profetas na congregação? Olha, Cleusa, em primeiríssimo lugar, o fundamento de apóstolos e profetas está dado nas Escrituras Sagradas. Então, eu acho que a sua pergunta tem a ver com o fato de que algumas pessoas hoje em dia costumam dizer que se não houver um ministério de apóstolo reconhecido em contato com determinada comunidade, com determinada igreja, aquela igreja não tem fundamento. Não é assim que nós pensamos aqui. Vocês podem checar depois novamente a aula que o Anésio ministrou sobre o ministério do apóstolo e vocês vão entender isso com clareza a partir dali. Eu me converti numa comunidade que não estava submetida a nenhum ministério apostólico. E conheço uma série de igrejas hoje em dia que não reconhecem também nenhum ministério apostólico. Ora, onde está, portanto, a base apostólica dessas igrejas? Assim como a base apostólica da nossa comunidade, ela está nas Escrituras Sagradas. Ela está nos registros de apóstolos e profetas que nos legaram o Antigo e o Novo Testamento. É esse o alicerce fundamental da igreja. Os ministérios de apóstolos e profetas, que nós aqui na Carisma consideramos válidos para hoje, trabalham sobre o fundamento de apóstolos e profetas que está colocado na Escritura Sagrada. E é por isso que a gente diz sem nenhum medo de errar. Se alguém que se autodenomina apóstolo ou profeta diz qualquer coisa que esteja fora das Escrituras, ou que tente acrescentar qualquer coisa que não esteja nas Escrituras, isso é anátema, é a expressão que Paulo usa. Isso é algo que nós rejeitamos como amaldiçoado. Nós não tomamos parte nisso, porque o que é fundamento apostólico mesmo é aquilo que nós recebemos nas Escrituras Sagradas. Agora, reconhecer a atuação de ministérios como apóstolos e profetas hoje pode nos trazer muito benefício, não é? E é assim que a gente crê aqui no contexto da nossa comunidade. No entanto, isso nunca vem fora desse alicerce que foi colocado nas Escrituras Sagradas. Espero que tenha ficado claro. Se não, manda depois a pergunta para a gente, manda por e-mail aqui, secretaria@carisma.com.br e a gente vai tentar responder como for possível, tá bom? Queridos e queridas, foi um prazer estar com vocês hoje. Terça que vem o Anésio está de volta e eu provavelmente vou estar aqui no bate-papo antes da aula com ele e ele depois segue no ensino com vocês. A gente se encontra, Deus abençoe vocês, um grande abraço, fiquem com Deus.